Olá, bom dia, SOS ISKCON, Hare Krishna. Aqui, em caráter de emergência, vou estar substituindo o nosso querido Mukunda Dasa. Uma pena a gente prescindir da leitura do Srimad Bhagavatam do Mukunda, mas ele teve problemas para poder se conectar. Então, me foi solicitado fazer a leitura de hoje, para o que eu já estou aqui finalizando alguns detalhes e já volto aqui, tá? Só para eu poder habilitar o outro smartphone e dar início então à leitura de hoje. Hare Krishna, bom dia. Você que já vai se conectando aqui com a ISKCON Rio de Janeiro. Haribol. Fazendo aqui os preparativos. Conectar. Não tá me vendo? Entrei. Paravyomadi, tá ok aí? Tá me vendo? Me confirme, por favor. Só tô habilitando aqui também o nosso Instagram. Ah, perfeito. Ok, Paravyoma, obrigado pelo feedback. Então vamos lá, já dar início à nossa leitura de hoje. Preciso fazer aqui um arranjo, porque o meu celular tem que estar carregando. Não estava prevenido para essa urgência. Então vamos lá. Habilitando aqui agora o nosso outro canal. A gente vai ler o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 23, Lamentação de Devahuti. E o verso de hoje será o verso 52. Srimad Bhagavatam. Foi meio na correria, tá, pessoal? Canto 23. Capítulo... Aliás, canto 3, capítulo 23. Verso 52. Vou entrar aqui pelo Instagram também. 52. Ok. Pronto, entrei também pelo nosso Instagram. Jai, sejam todos bem-vindos. Lila Govinda.
Tem uma turma aí acompanhando que ainda não se anunciou. Acabei de habilitar o Instagram e vamos com tudo para a leitura de hoje. Repito aqui que estou entrando nessa live de emergência, pois o nosso palestrante de hoje, Mukunda Dasa, por sinal, palestrante assim de alto nível, uma pena prescindirmos da palestra dele hoje, da leitura do Srimad Bhagavatam feita pelo Mukunda, mas ele não conseguiu devido a questões técnicas, né? Não conseguiu entrar no Facebook, enfim. Apesar do Paravyoma Prabhu ter tentado de todas as maneiras orientá-lo, mas alguma coisa acabou não fluindo. E então me foi pedido que fizesse a leitura de hoje, tá bom? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanu. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara, Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, você que se conecta aqui também com a ISKCON Rio através do Instagram, seja bem-vindo. Vou fazer a leitura então do terceiro canto, capítulo 23, Lamentação de Devahuti, o verso 52. Vamos lá. Brahmandu hitribistubhyam vinrigya pataya samaha kastitsyame vishokaya tvai pravrajite vanam. Vamos lá, palavra por palavra, a tradução. Brahman, meu querido Brahmana, Durritribihi, pelas próprias filhas, Tubhyam, para ti, Vinrigyaha, serem encontrados, Patayaha, esposos, Samaha, adequados, Kastit, alguém, Syat, deve haver, meu, Vishokaya, para o consolo, Tuai, quando tu, Pravradite, partida, Vanam, para a floresta. Então vamos lá ler a tradução, depois o significado, dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Tradução. Meu querido Brahmana, quanto a tuas filhas, elas encontrarão seus próprios esposos adequados e irão embora para seus respectivos lares. Mas quem haverá de me consolar depois que partires como sannyasi? Vamos lá ao significado de Srila Prabhupada. Disse que o próprio pai torna-se o filho sob outra forma. Portanto, considera-se que o pai e o filho não são diferentes. A viúva que tem um filho não é realmente viúva, porque ela tem o representante de seu esposo. De modo semelhante, Devahuti está indiretamente pedindo a Karda Mamuni que deixe um representante para que, na ausência dele, um filho adequado alivie de suas ansiedades. Não é de se esperar que o chefe de família permaneça em casa por todos os seus dias. Após casar seus filhos e filhas, o chefe de família pode retirar-se da vida familiar, deixando sua esposa aos cuidados de seus filhos crescidos. Esta é a convenção social do sistema védico. Devahuti está indiretamente pedindo que, após Kardama deixar o lar, haja pelo menos um filho para dar-lhe alívio de suas ansiedades. Este alívio significa orientação espiritual. Alívio não quer dizer confortos materiais.
Os confortos materiais acabarão com o término do corpo, mas a orientação espiritual não. Ela continuará com a alma espiritual. É necessário receber instrução sobre o avanço espiritual, mas sem ter um filho digno, como poderia Devahuti avançar em conhecimento espiritual? O esposo tem o dever de liquidar seu débito com a esposa. A esposa presta serviço sincero ao esposo, que, por sua vez, contrai dívida para com ela. Porque uma pessoa não pode aceitar serviço de seu subordinado, sem dar-lhe algo em troca. Muito bom ponto. O mestre espiritual não pode aceitar serviço do discípulo sem dar-lhe instrução espiritual. Esta é a reciprocidade de amor e deveres. Assim, Devahuti lembra a seu esposo, Kardama Muni, que ela prestou-lhe serviço fiel. Mesmo considerando a situação com base na liquidação de sua dívida para com a esposa, ele devia dar-lhe um filho antes de partir. Indiretamente, Devahuti pede ao esposo que fique em casa mais alguns dias, ou pelo menos até nascer um menino. Shila Prabhupada aqui, Jai. Amagyanatimmirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Vou repetir aqui a leitura do verso de hoje, o verso 52, desse terceiro campo do capítulo 23. Brahmando tribistubhyam vinrigyah pataya samaha kaschitsyam me vishokaya tvai pravadite vanam. Vamos à tradução, meu querido Brahmana. Quanto a tuas filhas, elas encontrarão seus próprios esposos adequados e irão embora para seus respectivos lares. Mas quem haverá de me consolar depois que partires como sannyasi? Esse significado de Srila Prabhupada, ele traz assim alguns pontos filosóficos bem importantes, muito interessantes de se entender em relação à questão da vida familiar. A importância de uma, conjugação de fatores que envolve condutas do esposo alinhado com as condutas da esposa, através de uma jornada mútua, recíproca, e uma via de mão dupla, aonde um serve ao outro. Isso ficou bem aqui evidenciado, a questão da prestação do serviço amoroso, a atitude amorosa em relação à esposa, guru, discípulo. E Prabhupada menciona a dívida que se contrai quando você é servido por alguém. Isso é muito interessante. Inclusive, com base nas escrituras reveladas, a gente já vem para esse mundo cheio de dívidas. Dívidas contraídas em vidas passadas. Não é verdade?
Bahunam Jamananante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudur Labaha. Esse é um verso, né, um shloka do Bhagavad Gita, em que Krishna explica, né, que Bahunam são milhares, Jamananante, nascimentos e mortes. Gyanavam, aquele que Vam obtém, Gyana, conhecimento verdadeiro. Mam Prapadyante, me adora. Vasudeva Sarvaniti, entendendo que eu sou aquele que sustenta tudo, que penetra em tudo, que está presente em tudo. Samahatma Sudur Labaha, tal grande alma é muito rara. Mas enfim, entender o princípio do ciclo de nascimentos e mortes, entender a verdadeira finalidade da existência material, desse mundo, desse plano de existência como uma escola de vida, para o despertar exatamente acerca da natureza espiritual. Esse é o objetivo da vida, né? E através dessa compreensão, a gente vai poder entender exatamente as correlações, né? As trocas amorosas, as trocas de serviços, que devem nutrir todos os relacionamentos, preferencialmente tendo Deus no centro desses relacionamentos. Mas nesse samsara, né, nessa roda da vida, da existência, de ciclo de nascimentos e mortes, as dívidas vão sendo contraídas. Nós temos dívidas com os nossos antepassados, nós temos dívidas com os semideuses, que são os controladores de tudo, temos dívidas com diversas grandes personalidades que promoveram avanços na sociedade, mesmo a sociedade mundana, sob a forma da engenharia, arquitetura, medicina, conhecimento, para que a gente chegasse a esse plano de existência agora e tivéssemos toda uma parafernália que pode ser, sim, podem ser alicerces para o nosso despertar. Ou não. Verdade, né? Ou não. Aí vai depender de Guna Karma, de Sukriti, enfim, e de sincero desejo de entender a verdadeira meta da vida. Mas o fato é que esse é um ponto importante, entender que nós precisamos oferecer serviço em contrapartida para a sociedade em geral, para os nossos entes queridos, para os nossos antepassados, na forma, no caso dos antepassados, de cerimônias ritualísticas que vão, assim, produzir benefícios para as pessoas que já partiram. Por isso a importância do que a gente chamava de cerimônia de pinda, quando uma pessoa falece, um parente nosso, aí realiza-se o Agnihotra, cerimônia de Shraddha, onde você ali procura honrar aquela pessoa. Da mesma forma, os sacrifícios para os semideuses, com base no sistema Karma Kanda, é exatamente uma contrapartida para poder agradecer e reconhecer que os controladores, administradores estão suprindo as necessidades da sociedade humana na forma de chuvas, enfim, de tudo que está aí, todo o sistema planetário que, enfim. Então, essa compreensão ela é muito importante, que a gente tem dívidas e temos que pagar nossas dívidas, e temos que empreender esforços para essa finalidade. Esse é o ponto que ficou aqui bastante evidenciado no significado de Srila Prabhupada.
Ou seja, nos colocar na condição de servos amorosos. E isso traz, obviamente, benefícios. O Prabhupada aqui fala sobre o esposo tem o dever de liquidar seu débito com a esposa. A esposa presta serviço sincero ao esposo, que por sua vez contrai dívida para com ela. Uma pessoa não pode aceitar serviço sem dar-lhe algo em troca. Ponto. No mundo material também, a gente observa as pessoas mais querendo ser servidas do que servirem, né? Mas, de alguma forma, quando elas têm interesse, aí, claro, está maculado, está contaminado pelo equívoco dos objetivos da vida. Mas quando alguém, conhece uma outra pessoa e sabe que aquela pessoa pode lhe trazer algum tipo de benefício material, aí a pessoa fica ali, né, servindo a outra, querendo servir aquela pessoa que potencialmente pode lhe trazer algum benefício, seja na forma de uma indicação para um trabalho, enfim, todas essas coisas aí que envolvem o mundo material. Aí fica meio que bajulando ali a outra para querer ganhar alguma credibilidade, mas tem um interesse, né, por trás. Mesmo nas relações conjugais, tem a atração física, né? A beleza de uma mulher ou a força de um homem, as mulheres se atraem, enfim, esse tipo de atratividade que movimenta as relações de homens e mulheres. E no reino animal também, os animais mais fortes, eles são mais assim, são alvo das fêmeas, né? Porque supostamente serão bons procriadores, naquele ali viés de criação de cavalos. Tem aquele cavalo que é o cavalo touro também, né? Também tem um touro que é o procriador, que é o touro mais forte, mais, enfim, viril e essas coisas, né? Tudo aí envolve um interesse de alguma forma, né? Porém, o que está se falando aqui no Srimad Bhagavatam é o interesse da Suprema Personalidade de Deus como elemento básico dos relacionamentos de qualquer espécie. É outro papo. Anukulena Krishna Anu. O sincero desejo de dar prazer a Krishna. E não um interesse ali obscuro, escuso, de que eu vou aqui agir dessa maneira com essa pessoa, vou ser legal com ela, porque é uma pessoa que eu tenho interesse em alguma coisa que ela pode me oferecer. Não. Isso aí não é falta pureza, né? Então, outra questão aqui desse verso bastante importante é que o sistema védico, ele estabelece um critério de núcleo familiar em que naturalmente, né, existe uma troca mútua de favores. Mas, volto a dizer, em que o centro de tudo é a Suprema Personalidade de Deus. O objetivo não é gratificação dos sentidos, o objetivo não é desenvolvimento econômico, o objetivo não é curtir a vida adoidado. O objetivo é desenvolvimento espiritual para aperfeiçoamento das nossas práticas e nossas condutas em serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, glorificando seu nome, sua forma
seus atributos, suas parafernálias, seus passatempos. Então é diferente. O objetivo é outro. A gente não está falando ali em curtição da vida. É outro patamar de existência, de objetivos. E o núcleo familiar tem uma importância muito grande nisso, entendeu? Muito grande. A presença de uma esposa ali que exerce suas obrigações no lar como uma boa, um pilar, né? um porto seguro de um lar, na orientação dos filhos, no suprimento das demandas do chefe de família. E o chefe de família, por sua vez, dentro de um sistema assim mais tradicional, provedor das demandas familiares. Os filhos, por sua vez, que também devem cooperar no desenvolvimento daquele ambiente, na forma de serviços, sim, entendeu? Se preparando para a vida através dos estudos. E conforme Prabhupada menciona, e é aqui a aflição de Devahuti, se preparando para, eventualmente, cuidar da mãe. Olha que interessante. Porque a gente tem que entender que está se falando aqui de verdadeiros objetivos da vida, que é o que? Desenvolvimento espiritual. Então a gente não pode achar que a gente vai estar aqui para sempre. Não estamos aqui para sempre. Então, se eu me entendo como alma espiritual, eu entendo que existe o plano do absoluto, o mundo espiritual, que existe o Deus, pessoa. Então existe um relacionamento que se estabelece com essa pessoa de Deus, a pessoa suprema, e esse relacionamento se dá num outro plano. É isso que o Śrīmad Bhagavatam esclarece. E como é que eu me preparo para isso? Porque sem haver esse preparo, eu vou estar sempre preso. Se eu cultivo assim, a permanência da minha vida aqui nesse plano de existência, o que é impossível, né? Eu me refiro nessa vida especificamente, por exemplo, que agora eu tenho uma família, que está tudo lindo, tudo funciona, eu tenho meu lar, eu disponho de recursos, está tudo certo. Não está certo. Porque nós vamos ter que abandonar tudo em algum momento. Mas que papo mais baixo astral. Não, estamos falando de olhos abertos para a realidade. Né? Não podemos fugir dessa realidade. E temos que nos preparar para ela. Então, essa é a tônica do sistema védico. Preparação dos seres para alçarem voos mais altos, lidarem com o fenômeno morte de forma absolutamente pacífica, uma vez abrigados no serviço amoroso a Deus, e ter autonomia e lucidez, sobriedade. Então, nesse viés, um chefe de família, quando chega em determinado momento que ele já criou seus filhos estão crescidos, ele pode se retirar do lar e aí, na terceira fase da sua vida, na fase já idosa, né, depois dos 50 anos, quando supostamente ele já deixou todo o aparato familiar bem ali estabelecido, ele vai se retirar para poder se dedicar full time às práticas devocionais, ao cultivo da espiritualidade. Transcendência.
para que no momento de deixar o corpo ele esteja ali. Então isso é a visão, né, védica. É uma visão muito sóbria, muito realista. Não é uma fantasia, a vida material não é uma fantasia. A gente não está Tinha aquele seriado, né, Ilha da Fantasia, né? Não estamos numa ilha da fantasia, vivendo assim, meramente nessa ilusão, entendeu? De que, tá tudo ótimo, vou viver muito bem. Não é assim. Esse mundo é o mundo do Kalayan Saswatam, né? Ele é cheio de misérias. As misérias físicas, mentais, os problemas de infraestrutura, as catástrofes naturais, o tempo todo. Agora em Kali Yuga, então, a gente observa aí como que... Tudo bem, talvez a informação hoje é muito mais ligeira, né? Através da internet, você sabe quase que em tempo real o que está acontecendo lá no Japão. Mas o fato é que é muita tragédia que acontece no mundo material, né? Mas tudo bem, está acontecendo tragédia, mas eu tô de boa. Eu tô aqui, eu tenho meu trabalho, eu ganho bem, minha casa é bacana, tá segura. Tenho alimento, não me falta nada. Ashashwatam, temporário. Até quando você vai viver nesse castelo de areia à beira do mar? Entendeu? Fator tempo, o tempo está agindo. E todos estaremos fadados a algum momento ter que lidar com a partida desse mundo. E aí que reside, né, o grande Krishna Govinda, Hare Krishna, seja bem-vindo, querido Krishna Govinda. Então, a vida se destina a um preparo para lidar com as tensões daqui desse mundo e também com os verdadeiros problemas da existência, que são nascimento, velhice, doença e morte. Prabhupada fala isso. E voltando ao ponto, tudo aquilo que todas as energias que nós vertemos através de atitudes amorosas para as outras pessoas e que estão efetivamente alinhadas com o princípio de dar prazer a Krishna. Porque quando você serve um filho, nutrindo ele com conhecimento espiritual, dando a ele ferramentas para ele poder se conhecer como alma, não, claro, também viabilizar o conhecimento acadêmico, o desenvolvimento em alguma atividade profissional que vai poder permitir que ele se sustente, né? Tudo isso é importante, mas oferecer subsídio para a pessoa entender quem ela é, desenvolver-se nessa compreensão e, em última análise, permitir que ela flua numa jornada espiritual para ter o seu encontro através do serviço devocional com Deus. Essa é a verdadeira obrigação de um chefe de família. Esses são os verdadeiros objetivos de um lar. É isso. Ontem eu li o verso do capítulo 5, do quinto canto do Srimad Bhagavatam, em que, salvo engano, verso 18, canto 5, capítulo 5, que fala que ninguém pode ser pai, mãe, guru, se não estiver apto para livrar o seu dependente dos ciclos de nascimentos e mortes. Olha que coisa. Gente, isso é a visão védica, entendeu? É a visão de Krishna. É assim que a banda toca.
A nossa obrigação principal, o problema é que a gente fica envolvido em um monte de demandas para manutenção do corpo, para proteção do corpo, a gente precisa de, enfim, de recursos financeiros, precisa de ter um lar, precisa ter um trabalho, precisa... Tudo isso nos prende a essa realidade transitória, mas a gente tem que ter um plus, né? Encontrar um propósito superior para dar sentido realmente à vida, né? E o propósito superior é exatamente esse, entender o princípio daça no daça, né? Servo do servo do servo do servo do servo da suprema personalidade de Deus, e servir as pessoas nesse viés. Se é um filho, como é que eu posso dar a ele condições para ele ter o despertar espiritual e ter uma jornada espiritual em direção a Krishna? Se é minha esposa, como é que eu posso estar ali alicerçando ela para que ela possa se sentir confortável, que também possa ter uma lucidez espiritual, entendeu? E a esposa em relação ao marido, como é que eu posso manter ali um lar saudável, agradável, um abrigo para o marido? E os filhos, como é que eu posso dar prazer aos meus pais, que são os meus primeiros representantes perante Deus? Não é isso? Pai e mãe, como diz na Bíblia, né? Honrar pai e mãe, um princípio bíblico, assim, básico, cristão. Não é isso? E dentro desses princípios, né, de relacionamentos familiares, né, o filho vê realmente o pai como ali a sua referência. Até eu comentei, foi ontem, salvo engano, não foi ontem não, foi numa outra leitura que eu fiz, acho que foi no Maia por TV Brasil. Aquela tradição familiar dos filhos se dirigirem a seus pais: pai, eu vou sair, bênção meu pai. Aí o pai: bênção meu filho, que Deus te proteja. Ali o pai como o primeiro guru, né? Claro que hoje a gente vive dentro de uma sociedade em que estamos muito distantes dessa realidade, né? Porque a maioria das pessoas em Kali Yuga estão perdidas, completamente perdidas, né? Os pais não sabem quem são, tá todo mundo assim dissociado da compreensão da sua identidade como alma espiritual, dessas obrigações devocionais. Então fica muito complicado. Mas enfim, aqui Devahuti, então, o problema dela é essa, porque Kardama Muni cumpriu com, assim, o seu objetivo, mas Devahuti precisava de um menino, né, que seria aquele que iria... É engraçado, é curioso, né? Prabhupada menciona aqui, né, que como é que ele fala? Parará. Que Kardama Muni devia dar um filho antes de partir, porque o filho ele vai ser aquele substituto do marido, né? A presença ali de um homem, né? Uma alma espiritual, uma forma masculina, com as suas potencialidades, porque a harmonia entre macho e fêmea é perfeita, né? Psicologias distintas, capacidades distintas, mas que se amalgamam e criam exatamente um ambiente perfeito, inclusive para a criação dos filhos, né? Para o desenvolvimento saudável de seres saudáveis, com os dois pilares, pai e mãe. Eu lembro que meu pai, ele tinha assim ele usava uma expressão, né? Quando aconteceu alguma coisa assim, coisas relacionadas a entretenimentos até, jogo de futebol, o cara ganhou a jogada, aí o adversário ficou sem pai nem mãe.
Isso é de uma profundidade filosófica impressionante, né? Ficou sem pai nem mãe. Uma pessoa que consegue ser lúcida, sóbria, proativa e que se desenvolve na vida sem ter pai e mãe é um grande guerreiro, entendeu? Porque essa é uma referência muito importante, muito importante. É um ambiente, né, quando tem um lar saudável, né, mesmo não havendo necessariamente ali o elemento da espiritualidade, se tiver, melhor ainda, claro. Mas quando se tem, mesmo em vidas mundanas, quando o pai cumpre com suas obrigações e a mãe também, é um lar que tem esse aparato, a tendência é a criação de filhos mais saudáveis, né? E até que é um ambiente que vai permitir, talvez, o despertar, né? Então, aqui Devahuti manifestava essa preocupação, né? Porque ela ia ficar sozinha, desprotegida. Então ela clamava para que Kardama Muni também gerasse um filho nela. E ele foi gerar nada mais, nada menos que Kapila Muni, que é a própria suprema personalidade de Deus. Então imagine, né? Aí é interessante que aí a gente observa o quilate de Devahuti, né? Essa mulher, o quão ela era qualificada em última análise, né? Aqui a Monique trouxe aqui uns comentários, falou tudo, aí depois ela botou, meu Deus, com o meu moldezinho, aquele molde, e qual o nome? Não sei se você se refere a Devahuti, que é a mulher, né? Mãe de muitas filhas, mas que queria um filho, e seu filho que foi Kapila Muni, Kapila Deva. E Kapila Deva, ele é uma manifestação da suprema personalidade de Deus e que apresentou uma filosofia muito importante, que é a filosofia de Sankhya Yoga, discorreu, né, esmiuçou a filosofia de Sankhya Yoga, que é um estudo analítico de diferenciação entre matéria e espírito. O que é matéria e o que é espírito? O que é real, o que é ilusório? Nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate satahara ubayo apidristonstas tu anayos tatua darshibihi. Esse verso fala que não existe continuidade para aquilo que é inexistente, nem cessação para o que é existente. Os sábios, eles tiveram darsha, eles tiveram essa visão, né? Isso é percebido pelos sábios. Ou seja, o que é real é perene, não se esvai com o tempo. Por isso se tem aquele ditado popular que fala, a vida é uma ilusão. Porque a vida mundana, né, gente? Porque se cria muitas expectativas, você desenvolve todo os seus objetivos de vida, mas todos eles dentro da perspectiva mundana, claro, né? Desenvolvimento econômico. Agora eu vou comprar minha casa própria. Agora eu vou obter um carro novo. Eu vou ter um bom trabalho. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou desfrutar da vida. Beleza. E aí? Né? O tempo está agindo. E o tempo devora tudo. É o devorador de tudo. Entendeu? Então isso que esse verso está dizendo. Não existe cessação para o que é existente. E não existe continuidade para aquilo que é inexistente, que é ilusório.
Não continua, essa vida aqui não continua, ela está fadada a um período de tempo. Na verdade, essa vida é um frame de existência de cada alma espiritual na sua jornada em direção a Deus. Enquanto a gente não bota o trem no trilho, a gente fica aí no que se chama samsara, ciclo de nascimentos e mortes, e vivenciando só experiências de nascimento, velhice, doença e morte em diferentes personagens, até que possa, né, através de uma misericórdia do Guru de Krishna, acordar para a realidade espiritual, transcendental, né? Monique, eu queria entender, você quer que eu escreva o quê? O nome do filho de Devahuti? Bom, vamos lá nos comentários, aí você me diz aqui, por favor, tá? Então, nós temos aqui Madana Mohana Dasa, o Márcio Claro, o Jai Vrajabhumi, Hare Krishna, encontrei ontem lá no Delícias de Lalita, no Lalita Veg, almoçamos lá, por sinal, maravilhoso, né? Então aqui o Paravyoma comenta, esse pedido de Devahuti é um prelúdio para o aparecimento de Kapila Deva Avatara. Hare Krishna, reverências também, Jai Vrajabhumi. Marcelo Magalhães, por que serviríamos alguém, mesmo que seja Krishna, se não almejássemos algo em troca? Isso seria realmente possível para nós nessa Kali Yuga? Eu mesmo cresci no cristianismo que tinha como padrão fazer pedidos constantes a Deus. No Vaishnavismo isso seria proibido? Ai, que pergunta maravilhosa, Marcelo. Fantástico aí. Muito bom. Ele já escreveu. Aqui a Monique comentou. Quem foi que escreveu? Bom, enfim, vamos lá. Continuando então. Muito bom ponto, Marcelo. Esse é um tema bastante profundo, tá? Um devoto, o único desejo dele é satisfazer a suprema personalidade de Deus. Isso é uma plataforma de consciência num patamar assim, é o chamado Uttama Adhikari. O Uttama Adhikari é aquela pessoa que já entendeu, né, que já viu a cor da bola, e já entendeu que nós, como partes e parcelas integrantes de Deus, nossa função é servir a Deus, assim como, por exemplo, na estrutura do corpo, a mão, essa é uma analogia que Prabhupada traz, né? Monique, somos unos e não somos. Existe aí uma, como se diz, somos inconcebivelmente unos e diferentes de Deus. Eu vou falar sobre isso, tá? Com base nos ensinamentos de Srila Prabhupada, claro, né? No Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Mas voltando aqui à questão que o Marcelo trouxe, então, os pedidos que nós devemos fazer a Deus é no sentido de que Ele preserve a nossa busca pelo desenvolvimento espiritual para o aperfeiçoamento do serviço amoroso a Ele, Suprema Personalidade de Deus. Entendeu? Isso é Bhakti pura. Raganuga Bhakti. Entendeu? Onde não tem nenhum elemento de um desejo de gratificação pessoal. Repito, é uma plataforma espiritual top de linha, né? É o mais elevado padrão de vida espiritual. Porque eu já entendi, aí eu ia falar da analogia da mão, né? A mão, ela tem que obrigatoriamente, para ela ficar saudável também, é uma analogia, tá, gente? Ela tem que promover o quê? A sua função, sobretudo do quê? De levar o alimento à boca e dar à boca o alimento para que a boca mastigue,
haja deglutição, o alimento seja ingerido, e aí a mão que cumpriu com a sua função, ela também é nutrida pelo resultado do serviço que ela prestou. Ela recebe a sua nutrição. Entende? Então, da mesma forma, nós como partes e parcelas integrantes de Deus, o nosso verdadeiro dharma, serviço, a nossa posição constitucional é como servos de Deus. Também tem a analogia de regar a raiz da árvore, né? A gente não precisa molhar uma árvore, cada folhinha, cada broto, cada galho, cada fruto, cada flor. Jogou água na raiz, automaticamente toda a estrutura daquela árvore vai se beneficiar. Então Deus é a raiz da existência. Tudo que existe é a criação de Deus, ele é a raiz de tudo. Aham sarvasya prabhavô, matar sarvam pravartate, iti matoaba de antemano, buddha bhava samamvitaha. A Krishna fala, na Bhagavad Gita, capítulo 10, verso número 8, eu sou a fonte de geração de todos os mundos materiais e espirituais. Entendeu? Matar sarvam pravartate, tudo emana de mim. Então, quando se serve a Deus, nós, como partes integrantes de Deus, assim como a mão tem que servir o corpo, assim como a árvore que tem que ser regada na sua raiz, o serviço devocional amoroso a Deus é isso, é regar a raiz da nossa existência. E automaticamente, a gente não precisa querer nada. Como se diz, é compulsório. Você vai receber a troca naturalmente. Então, nem precisa desejar nada. A gente só precisa querer satisfazer Deus. Claro, a gente tem as religiões mundanas que trazem contaminações culturais, temporais, dogmas. Mas o que a gente está falando aqui é ciência, tá, gente? É ciência espiritual, o papo é outro. Estamos falando de uma ciência espiritual. Agora, Bhakti também, Marcelo, indo ao encontro aí mais ainda dessa sua, aprofundando um pouco essa sua pergunta, é comum os devotos ainda terem alguns, assim, aspectos marginais de Bhakti, que estão à margem de Bhakti, ainda não é Bhakti pura. Até outro dia eu comentei sobre isso também, Pratibimba Bhakti Abhasa, que é Bhakti na aparência. A gente vive nesse mundo para querendo ser notado, não é verdade? Essa é uma tendência da alma no mundo material. Edith, o Lupe quer ir no banheiro. É uma tendência Meu cachorro está ali querendo ir lá no banheirinho dele, na varanda, esperando para abrir a porta. Ele é muito educado, impressionante. E aí, graças a Deus. Mas enfim, então a gente vive num mundo de aparências e a gente quer ser notado, né? A gente quer os holofotes, em regra, né? E quando a gente começa a vida espiritual, a gente começa a entender que tem uma reconstrução a ser empreendida, né? É você sair dessa ilusão da identificação com o corpo, da identificação com o personagem, você despertar para a sua identidade verdadeira como alma espiritual. Ai, Bhakti, serviço devocional a Deus, esse é o caminho. Eu vou praticar serviço devocional, eu vou cantar Japamala, eu vou, enfim. Você incrementa a sua vida com todos esses elementos devocionais. Mas ali o ego falso, ele ainda é um elemento que está ali, que precisa ser muito bem trabalhado. E é natural até que a gente queira ser notado como um devoto. Que a gente apresente a aparência de um devoto. Só que isso também é uma contaminação. É o chamado Pratibimba Bhakti Abhasa. Bhakti na aparência. Então eu me trajo como um devoto, eu falo como um devoto, eu até faço o serviço devocional, eu pratico
a Japamala, eu tenho contato com as escrituras, mas esse aspecto sutil do ego falso, ele está ali, onde eu tenho o interesse de ser percebido como um devoto de Krishna, uma pessoa especial. Isso é uma contaminação. A gente tem que se livrar também desse objetivo. Esse é o chamado que eu disse, né? Pratibimba Bhakti Abhasa, é Bhakti na aparência. A pessoa está preocupada em ser percebida como um devoto de Deus, um transcendentalista, um renunciante. Maya? O negócio é profundo, Marcelo. E tem um aspecto também de Bhakti, que é a margem de Bhakti, que chama-se Chaya Bhakti Abhasa, que já é a sombra de Bhakti, em que ainda existe um interessezinho de que qual é o resultado que eu vou conseguir para mim através dessa minha devoção. Chaya Bhakti Abhasa. A pessoa tem ali uma aspiraçãozinha. Ela, embora ela já tenha muita compreensão, ela tenha contato com as escrituras, ela seja um praticante, mas tem ali um desejozinho, né? Mas qual é o benefício que eu vou ter com isso? Ela almeja um benefíciozinho. Então isso também é um outro aspecto marginal de Bhakti, chamado Chaya Bhakti Abhasa, que é a sombra de Bhakti. Entendeu? Isso tudo denota exatamente como que, por isso tem, como é que diz, tem um ditado bíblico, né, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Aí essa expressão para mim tá equivocada, né, do que um rico entrar no reino dos céus, tá? Eu diria que não é um rico materialmente, uma pessoa materialmente rica, porque uma pessoa materialmente rica, ela pode ser também rica espiritualmente, né? Ela não necessariamente precisa ser uma pessoa apegada à sua riqueza. Porque uma pessoa espiritualmente evoluída, ela pode ter recursos materiais em abundância, mas ela está consciente de que nada daquilo pertence a ela. Então ela lida com aquilo com muito desprendimento, inclusive usando seus recursos para as causas de Deus. A gente até no movimento Hare Krishna tem um exemplo bastante emblemático, que é do Ambarish Dasa. Ele é um devoto que é filho, aliás, é da família de Henry Ford, que é o fundador da indústria Ford de automóveis, né? Indústria automobilística. E ele, assim, é um doador de muitos recursos, inclusive para agora o TOVP, que é o Templo do Planetário Védico, que está em vias de finalizar sua construção lá em Mayapur. Ele é uma pessoa que já doou muitos recursos para vários projetos da ISKCON. Então ele é muito rico materialmente falando, porém ele é rico espiritualmente. Então por isso eu estou dizendo que não é que um rico entrar no reino dos céus. Está errada essa expressão no meu... Perdoem pela minha arrogância, entendeu? Mas é que é a pessoa que é apegada, é que não vai entrar nos reinos dos céus. Quem tem riqueza, mas é apegado, entendeu? E não precisa nem ter riqueza para ser apegado, né? Às vezes você tem um mendigo que tem aquele saco dele cheio de restos de coisas, e ele é muito apegado àquele saco de coisas dele. A questão toda é o apego, não é verdade? Então é isso. Então, Marcelo, essa sua pergunta me obrigou a expandir a esse ponto essa questão, né? Em última análise, é difícil, né? Existe como se entender através do estudo filosófico essa questão da gente conseguir servir alguém unicamente
com o objetivo de estar servindo a Deus. É assim que os relacionamentos se estabelecem de forma saudável. Agora, não é que tenha proibição do Vaishnavismo, não tem proibição de nada, tá? Tudo é permitido. Agora, a gente paga o preço. E se você quer efetivamente desenvolver-se como uma alma espiritual, um indivíduo, e quer estabelecer seu link, sua relação com Deus de forma saudável, sincera, e fluir na vida espiritual, aí você tem que estar se trabalhando, é o orar e vigiar, tem que estar atento aos seus elementos internos, aos inimigos internos, para não se perder na jornada espiritual ou ficar ali preso a armadilhas de Maia, como o cultivo de uma posição de devoto aparente, que quer reconhecimento. Maia é meramente você substituir o falso ego mundano para um falso ego devocional. Você quer ser reconhecido como um devoto. Não, que a gente quer servir Deus amorosamente, puramente, para o prazer dele. Gente, isso é uma plataforma elevadíssima de vida, mas a gente já está entendendo, né? Quando você diagnostica as coisas, quando você entende, aí você já fica mais atento, na vigília constante, para não incorrer nesses erros na vida espiritual. Ok? Então, mas esse ponto que você trouxe, Marcelo, foi muito legal, muito obrigado. Porém, é bem mais difícil para uma pessoa que tem muitas facilidades materiais se desapegar. Aqui é o comentário do Paravioma. Sim, é verdade. Se ela não estiver devidamente situada, com compreensão filosófica, a tendência, em regra, é ela estar apegada, identificada com seus bens, com suas parafernálias. É verdade. E aqui também comenta, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Essa aqui eu já comentei, que Devahuti indiretamente pede um filho ao marido Kardama. Tá. Então, gente, acho que deu, né, essa leitura de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Não estou vendo mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. A Monique comenta aqui, o coração só Deus conhece. Fala dos fariseus. É verdade. Somente Deus conhece a gente do avesso. Entendeu? Porque as pessoas, elas... tem mais um comentário aqui do Lila Govinda, já vou ler. As pessoas, quando elas sequer se conhecem, né? As pessoas sequer se conhecem. E todo mundo quer ter uma aparência. Por exemplo, relacionamentos. As pessoas, quando começam um relacionamento novo, seja no âmbito conjugal, seja no âmbito de amizade, elas querem ali demonstrar que elas são alguma coisa que nem sempre elas são. Né? Um menino que quer cativar uma menina e vice-versa, aí o menino banca ali o menino todo certinho, tarará, e depois que vai se conhecer, aí cada um vai se conhecendo mesmo, né? Quando divide um espaço, aí vão tendo intimidade, aí as contaminações vão aparecendo, né? Mas a questão é que muitas vezes a gente nem se conhece. Para se conhecer tem que ter aprofundamento filosófico, prática devocional, para que as revelações venham e a gente se conheça mesmo, né? Então aqui o Lila Govinda comenta, mesmo quando o grande mestre dividiu a história em antes e depois de Cristo, Jesus, foi recebido pelos 3 reis magos, reis santos do Oriente, que foram guiados pelas estrelas até o seu nascimento, pois tinham conhecimento védico e astrológico, ou seja, quando se sabe a quem tudo pertence, ser rico pode ser uma bênção. É a verdade. É verdade. Jai Vrajabhumi, Hare Krishna, Haribol, obrigado aí por sua audiência. Anabela Oliveira também mandou aqui um Hare Krishna. Lila Govinda mandou aqui o Mahamantra todo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um Vanchakalpa. Que bom.
Então, gente, acho que podemos identificar por aqui. Eu já tinha falado isso, mas surgiu um outro comentário. Então, e aqui no nosso Instagram também me parece que Monique comentou aqui: estou aberta para aprender. Forte demais. Coração só Deus conhece. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela audiência, pela participação, trazendo, né, mais elementos, né, expandindo esse nosso debate aqui. E muito obrigado para a Velma Prabhu por ter me acionado aí às pressas para estar aqui hoje com vocês. Haribol Shila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Sim, amanhã Harinama Sankirtana Jagi acontecendo do Leblon ao Arpoador, com a presença de Gopal Dasa, mridangueiro oficial que tocava com Aniruddha Dasa, o principal bajaneiro de Vrindavana, entendeu? Que infelizmente não está mais conosco aqui no planeta, já partiu desse mundo, mas estaremos lá às 15 para as 10 da manhã, em frente ao Hotel Janeiro, no Leblon, esquina com a Avenida Praia do Leblon, esquina com a Avenida Bartolomeu Mitre, às 9h45, concentração para as 10 horas, a gente sair no grande Harinama Sankirtana Jagya, com a presença desse devoto mridangueiro, super especial, é um Brija Basi, tá? Que vai estar ali com a gente, cantando os santos nomes, tá bom? Hare Krishna Shila Prabhupada Ki Jai, Sri Harinama Sankirtana Jagya Ki Jai, Goura Premanande Hari Hari Bol.